Meus queridos alunos, tudo bem? Vamos iniciar nossa avaliação sistematizada agora do eletrocardiograma. Então vamos falar brevemente de alguns aspectos eletrocardiográficos para finalmente começar a nossa avaliação detalhada do eletrocardiograma. Em primeiro lugar, o eletrocardiograma registra as alterações elétricas do coração, as manifestações elétricas cardíacas, num papel milimetrado. Então eu tenho ali medidas específicas para avaliar algumas ondas, alguns fenômenos que acontecem. Bom, o impulso elétrico começa com a despolarização que se inicia no nó sinusal, que se situa no alto do átrio direito, no teto do átrio direito. Portanto, a despolarização vem miócito a miócito pelos átrios e chega até o nó atrioventricular, entre os átrios e os ventrículos. E ali ela sofre um atraso normal, o impulso elétrico sofre um retardo fisiológico até ser conduzido pelo sistema His-Purkinje para os ventrículos, pelos ramos esquerdo e direito do sistema His-Purkinje. Essa é uma condução rápida, faz a ativação elétrica dos ventrículos e logo depois vem a repolarização ventricular. Esses são os fenômenos que nós temos no eletrocardiograma e que nós vamos avaliar no nosso papel milimetrado. Além dessas ondas e complexos, teremos segmentos e intervalos. Segmentos se refere ao comportamento de algum trecho entre um fenômeno elétrico e outro. E quando eu falo intervalo, eu estou falando da medida. Eu estou querendo medir a distância entre um fenômeno elétrico e outro fenômeno elétrico. Beleza? Então temos onda P, complexo QRS e onda T. Portanto, onda P se refere à despolarização atrial, o complexo QRS se refere à despolarização ventricular e a onda T se refere à repolarização ventricular. O intervalo PR, portanto, só para dar um exemplo de um intervalo, se refere ao atraso que o impulso elétrico sofre no nó atrioventricular, no nó AV. E o registro gráfico no papel milimetrado, como funciona isso? Então eu tenho como medir a amplitude das forças elétricas, por exemplo, pelo papel milimetrado. O que eu tenho de calibração convencional é que no papel, na vertical, cada milímetro corresponde a 0,1 mV, ou seja, 10 milímetros correspondem a 1 mV. Nessa calibração convencional, chamada de N, eu vou fazer a grande maioria dos elétrons, todos os elétrons eu faço inicialmente em N, que significa 10 milímetros por milivolt. Posso fazer em 2N, que seria 20 milímetros por milivolt, ou posso fazer, por exemplo, em N sobre 2, que são 5 milímetros por milivolt. Então, essa amplitude, os registros relacionados ao eixo vertical no papel milimetrado, se relacionam à amplitude da força elétrica, então a magnitude do fenômeno elétrico em relação à sua potência. E no eixo horizontal eu tenho uma relação de tempo. Na calibração convencional, eu tenho uma calibração de 25 milímetros por segundo. Então, eu também posso fazer calibrações diferentes, por exemplo, 50 milímetros por segundo, se for necessário. Mas, geralmente, eu faço primeiro um eletrocardiograma na calibração convencional e, se necessário, eu faço um outro eletrocardiograma com calibrações diferentes. Então, é muito comum a pessoa fazer um eletrocardiograma, fez uma calibração diferente da convencional, não sabe por quê, não entende, não percebeu isso aí. Então a primeira coisa que você deve fazer é um eletrocardiograma na calibração correta. Portanto, 25 milímetros por segundo significa que cada milímetro em papel milimetrado no eixo horizontal corresponde a 0,04 segundos. E vamos chamar isso aí de 40 milissegundos, que são equivalentes. Então quando eu falo que, por exemplo, o complexo QRS deve ter uma duração normal de até 3 milímetros, é a mesma coisa que eu falar que ele deve ter uma duração de até 120 milissegundos, ou 0,12 segundos. Mas como a gente falar até 120 milissegundos, por exemplo, essa é a duração normal do complexo QRS. Portanto, duração no eixo horizontal e amplitude no eixo vertical. Então já estamos com o eletrocardiograma na mão, vamos começar a nossa avaliação, nossa interpretação do eletrocardiograma. Como que eu vou fazer isso? É muito difícil você pegar o elétron, bater o olho e definir o que ele tem. Isso exige um pouco mais de treino, né? Você precisa exercitar esse tipo de habilidade. Mas é muito legal você fazer isso de forma sistematizada também, para você não perder nenhuma etapa da sua interpretação eletrocardiográfica. Quais são as etapas, então, que eu vou seguir? Vamos chamar essas etapas de RIFOS. RIFOS significa avaliação do ritmo, avaliação da frequência, a avaliação de ondas e complexos e a avaliação de segmentos e intervalos. RIFOS, portanto, eu faço uma avaliação detalhada de cada um desses pontos para depois juntar os dados. Só que antes do RIFOS,
vem o CA, K de calibração. Então eu sempre começo avaliando a calibração. Qual calibração que eu estou tendo nesse eletrocardiograma? É a calibração convencional? E se não for, por que não é a convencional? Por que você não chama de carifos então? Carifos é muito feio. Não vamos falar carifos, falar rifos, mas sempre ver a calibração antes. Pronto, resolvido isso aí. Depois de fazer uma avaliação sistematizada de cada uma das etapas do eletrocardiograma, cada um dos fenômenos elétricos, tudo isso é feito, eu avalio as alterações encontradas e coloco num pacote para eu fechar um laudo eletrocardiográfico. Eu vou dizer, tem tais e tais e tais alterações, portanto, esse eletrocardiograma é compatível com tal e tal e tal alteração. E aí, finalmente, você tem uma alteração eletrocardiográfica identificada, porque você teve as alterações de cada um dos fenômenos eletrocardiográficos já observados, e aí sim, vamos para um diagnóstico final, que aí você vai correlacionar os dados do eletrocardiograma com o quadro clínico do paciente. E essa etapa é fundamental para você juntar os dados de um exame complementar que tem suas limitações. É óbvio, o eletrocardiograma é um exame bastante antigo, mas que nos dá muitas informações. E você junta esses dados de eletrocardiograma com dados clínicos do paciente. E muitas vezes você vai corroborar algum achado clínico ou você vai somar para o seu diagnóstico.